Eu já vou começar com as informações aqui. Nós vamos falar desse Atlético e Corinthians. Deixei de fazer coisa importante. Eu preparei um fondue, um vinhozinho com a minha esposa em casa. Tava frio. Preparei todo. Aí falei, vou ver esse jogo aqui enquanto isso. Aí tô lá com a cremosa, tal. Né? Linda, linda. Um cheiro espetacular. Eu falei, nossa, bicho. Valeu a pena? Não. O jogo me broxou. Não. Aqui, deixa eu contar uma coisa. Mas broxou porque não tem jeito. Você pode questionar a organização do time, esse time precisa apresentar mais, mas quando eu olho para o que o Atlético tem e em posições, em setores, que são fundamentais para você organizar uma equipe, gente, o Cruzeiro organizou o setor de meio campo. O Romero e o Lucas Silva hoje estão deitando. E aí eu estou levando esse exemplo para o Atlético. O Atlético tem um primeiro volante que não é primeiro volante, que tem seríssimas limitações com a bola. Ele não sabe preparar a jogada, ele não sabe. Em 21 o Atlético tinha o Alan e o Jair. E tinha um meia que jogava pela direita chamado Zaratio. E tinha um outro meia que era o Nacho em 21. Nossa Senhora. Quem tem esse ano? Um improvisado, que é o Franco, que hoje é uma figura de fundamental importância. Um garoto de 19 anos, que até há poucos dias não estava jogando, mas que agora tem demonstrado qualidade, só que com limitações. Primeiro pela inexperiência, não é um cara de preparação de jogadas, é um cara mais de destruição, então embora seja um 8. O Alan Franco é improvisado, mas não sabe fazer. Não sabe fazer. E aí você pega o Scarpa, quando o Scarpa é bem marcado, não sai nada. O Hulk falou a questão do GPA, eu nem acho que a Laura Rezende fez a pergunta capciosa e tal. Não teve maldade na pergunta. Mas eu poderia ter preparado a pergunta de outro jeito. Tá tudo bem, mas eu não achei que ela foi maldosa na pergunta. Agora, depois que o Hulk falou do GPS, eu fui buscar informação com uma pessoa do Atlético, me disse que ele está 15% abaixo dos demais, daqueles que rendem mais, né? Está 15% a mais. Aí eu não perguntei, deveria, né? Mas não vou ficar incomodando toda hora. E perguntar o seguinte, os 15% do GPS que ele está abaixo por causa da contusão, está abaixo por causa da idade? Não sei, mas ele está abaixo, está nítido. Ele não está ganhando muitos duelos, então ele é a grande referência, que não tem funcionado. Aí você perde o Coelho, que é seu principal jogador de frente. Tô vendo muita gente bater no Rony. Porque o Rony, gente, tirar o Rony do time, acabou o ponto de intensidade que tem na linha de frente do Atlético. Ele acabou. O Rony é um cara que incomoda pra caceta a marcação, a defesa adversária. Então o Atlético tem problemas que são muito sérios. Agora, o principal problema pra mim é que eu fui informado por uma pessoa do clube que até agora não procuraram o Cuca para falar para o Cuca quem que eles querem, quem pretendem trazer, para que posições pretendem trazer. Hein? A janela abre amanhã. Amanhã? Não, dia 2. Dia 2 de junho. Dia 2. A janela abre dia 2. Até agora, essa pessoa me disse, Everton, o Cuca não foi procurado até o momento por ninguém da direção para falar se vai trazer um 5, um 8, um 10, zagueiro. Aí, mais grave, pediram Pituca no Santos. O Atlético, o Santos pagaria metade do salário e o Pituca viria. Não sei quem de vocês aqui falou que a melhor fase do Pituca no Santos foi com o Cuca de treinador. Foi você? Acho que foi o Elton. Foi o Elton que trouxe na Libertadores de 2020. Aí eu posso falar depois sobre isso. Traz o Pituca. Aí lá no Atlético, uma pessoa lá dos donos lá disse, não quero. É reserva do Santos, não resolve o nosso problema. Então põe dinheiro e traz o melhor. Loucura. Né? Aí o Boca ofereceu 3 pila pelo Fausto Vera. Não. Tá abaixo do valor que nós pagamos, mas nem pagou. Que loucura, cara. Aí não querem entregar o Fausto Vera por 3. Aí tem um clube mexicano, eu não sei que clube é, não sei se é o Tijuana, não sei que clube é, interessado no Palácio. Não, o Palácio só tem que ter lucro. Mentira. Mas como é que você vai ter lucro num jogador que não mostrou nada até agora? O Fausto Vera não quer ficar aqui, o clube não quer ele. O Boca paga 3. Então, a entubada do prejuízo, Elton, às vezes você tem que conviver com ela. E tinha uma outra coisa que você tinha trazido. Você foi com o carro, aquele carro que você comprou, falei com você, não compra. Não compra, você foi lá e comprou. Aí o Eltinho andou no carro 3 dias, acendeu uma luzinha no painel, falei, leva esse carro na oficina. Aí o Elton, não, porque fundiu o motor, entuba esse prejuízo aí. Mas tinha uma outra informação que você trouxe, que teve algum jogador que foi descartado pelos ótimos Mais uma. O Mina, zagueiro Mina, o Siga descartou o Mina, disse que não tem perfil. Valeu, viu? Obrigado. Vamos ver o que o Breno vai falar sobre o Siga agora aí. Vou deixar ele falando aí. Mas você... Vamos lá falar. Espera aí. O Mina eu só entendo uma coisa, só em cima disso. Pode ser o histórico de lesão.
Mas renovou lá 2 anos. Ok, mas qual história? Qual história? Ele tem Qual história? Não. Peraí. Eu acho que só pode ser isso. Beleza. Porque qualidade eu acho que ele tem. Vamos lá. Histórico de lesão é um contexto gigantesco que você tem que pegar. Agora, eu prefiro trabalhar com o recorte, aí eu vou defender a questão do Mina. Eu prefiro trabalhar com o recorte atual. O Mina foi titular na temporada passada, titular na atual temporada, participou da maioria dos jogos da equipe do Cagliari. É só você pegar aí os números. E foi anunciado como manutenção do contrato, renovação do contrato, na última quarta-feira, se eu não me engano, quarta ou quinta. Ele até vestiu roupinha lá de gladiador. Até 2028. Até 2028. Então, onde que está o erro, então? Vamos lá. O cara foi titular da temporada passada, titular na atual temporada do futebol italiano. Queria jogar aqui. Que é um futebol difícil? Deixa eu escutar se é. Falaram pra mim que é. É um futebol difícil? É um futebol pegado? Sim. Sopraram aqui pra mim que é. Aqui é o time pra te ajudar, tá na tela. Tá soprando aqui, o negócio tá vindo, por acaso. Então é só olhar os números. Lesões do Mina, isso aí segundo o Transfermarkt. Isso aí, beleza. São as lesões, que é pegar um contexto geral para pegar o número de lesões que ele teve. Mesmo assim, tá aí, Breno. Posso trazer uma informação para você? Eu sei, mas tem geral. Uma coisa que corrobora com o que você está falando. O nosso Leonardo Jardim. Só uma coisa que corrobora com o que você está falando. O Mina disputou 31 das 41 partidas do Cagliari na atual temporada. 31 das 41. 31 das 41. Por favor, pode tirar essa parte. 4 lesões ano passado. Nossa, meu Deus, acabou a vida do Mina. Não, cara, eu tô falando que você tá perguntando por quê. Eu acho que isso tem peso. O nosso Leonardo Jardim também poderia ter pegado os números dele na temporada passada e os números dele na temporada. Mas o Thiago Fernandes agiu rapidamente e colocou os números da atual temporada do Mina, que ele seria eficiente no futebol brasileiro? Creio que sim. Que lá ele tenha essa dinâmica de jogar no futebol pesado, que é o futebol italiano, ele poderia sim acrescentar a equipe do Atlético hoje, que tem um arame liso na linha de frente da zaga, que tem um zagueiro que é panda, um zagueiro fofinho, que não marca ninguém, que não faz mal a ninguém, que precisa ser marcado pelo principal zagueiro, que é o Lianco, né? Então o Lianco tem que marcar, além do adversário, ele também marca o zagueiro que está ao lado dele. Hoje é isso. O recorte do Júnior Alonso é esse. Então o Atlético deveria ter mais cuidado e ter buscado jogadores que chegam para suprir ausências e para fortalecer o time. Não é oportunidade de mercado, simplesmente. Vou parar de ser o escova aqui, vou deixar a turma girar, porque eu quero falar a respeito do Pituca também. Eu acho que o Mina chegaria para ser titular do Atlético, chega. Mas eu acho que quando você perguntou por que o Siga poderia ter vetado o Mina. Não, acho que é pela qualidade, não é pelo currículo, o cara é campeoníssimo. Eu acho que pode ser só por essa questão. Mas isso aí é problema do Siga. Mina com uma perna joga mais que o Alonso. Hoje ele chegaria para ser titular. O Atlético precisa de um zagueiro para trabalhar ao lado do Lianco e não tem. O Igor Rabelo precisa deixar o clube na janela, tá? O Rômulo talvez não esteja preparado se joga menos. Me disseram que até tem um descontentamento com o Rômulo de ser meio panda também. Informação que recebi do clube. O Alonso não tem valência de zagueiro, desculpa, eu falo isso há 200 anos aqui. É que foi campeão em 21, então... Ele é titular por falta de opção. Falta de opção, sabe? Verdade é. Quando contratou o Vitor Hugo, que não é o novo Baresi, eu falei, chega, faz e joga, porque ele, com uma sequência, ele entrega mais do que o Alonso, porque ele não é panda, porque ele é bom na bola aérea defensiva e ofensiva. Na atual organização do Atlético, não. Pode contar com isso que eu tô falando. Só te perguntar um negócio. Lá para ele perder a graça da brincadeira dele lá. O que é isso aí, Thiago? É o Siga observando o jogador. Que isso? Vamos lá. O aquele ali não joga não, hein? Aquele ali pode. Esse pode. Pelo amor de Deus. Vamos lá. Você não pode olhar pro Mina e achar que o Mina não seria titular nesse time do Atlético. Assim, não seria importante. Não, titular. Importante. Você amarrar os dois pés do Mina, Thiago, os dois braços. Não só titular, o Mina é titular nesse Atlético, gente. Não só titular, importante. Isso é inacreditável. Isso é inacreditável. Aí dominador você pega o scout do Atlético, os caras parecem que observam o jogo assim, ó. Vamos lá. Esse cara aqui não pode vir, não. Aquele ali também não. Esse aqui não. Os caras não estão enxergando. Era propaganda assim, sadia. Você precisa... é assim, você lembra? É simples, cara. Se você tem 2 olhos e enxerga minimamente bem,
Cara, não tem discussão. Você sabe que o Mina é titular nesse time do Atlético. O Santos pagaria. Você não precisa entender de bola pra isso, não. O Santos pagaria metade do salário do Pituca e uma pessoa, um dos donos, não sei quem foi, barrou. Dizendo, reserva no Santos. Ô, gente, peraí. Quando você vai ao mercado com dinheiro, você pode escolher. Quando você vai sem dinheiro, aí é a xepa. Posso falar sobre o Pituca Aí é a antes? xepa. Você vai na feira do Esplanada, lá em Divinópolis. Você vai chegar em 1h15 da tarde já lá, não tem nada. Sem dinheiro, você vai achar o resto. Nada, é o resto. Agora, se você quiser os produtão da hora na feira do Esplanada, chega às 7h30 da manhã, pede alface lá, sabe o que parece? Pede alface? Pede alface, sabe o que parece? O pé de alface, irmão, pode ser um buquê de rosa desse tamanho assim. Maravilhoso. Aquele pastelzão com 1 quilo de Dia carne. dos namorados, dá pra gente de presente. Você não tem dinheiro. Aí não vão trazer o Pituca não, porque o Santos vai pagar metade do salário. Posso falar sobre o Pituca? Não dá, gente. Vamos lá, fazer o recorte. Eu busquei informações com jornalistas que cobrem o Santos diariamente. Diariamente. Por quê? Eu não vou pegar e falar do Pituca com propriedade, sendo que eu acompanho Atlético, Cruzeiro e América aqui o tempo todo. Não tem como eu estar acompanhando o Santos. Vamos lá. O Pituca, em 2020, naquele time que era comandado pelo Cuca, que foi a final da Libertadores, e também o time de 2019, que era comandado pelo Sampaoli. O Pituca era titular absoluto daquele time, tanto de 2019, que foi vice-campeão brasileiro, como que foi vice-campeão da Libertadores, jogando como primeiro volante. Depois da ascensão, desses bom momento que ele viveu, tanto em 2019 como em 2020, ele foi para o futebol japonês. Lá ele jogou também como primeiro volante e também como segundo volante no futebol japonês. O Santos busca ele de volta. Quando o Santos busca ele de volta na temporada passada, ele jogando a Série B do Campeonato Brasileiro, também como titular, jogando como segundo volante, teve uma variação entre boas e más partidas. Na atual temporada, perdeu espaço jogando, aí a opção do treinador, de não tê-lo colocado como primeiro volante, deu preferência para outros jogadores na função de primeiro volante e tentou adaptar o Pituca como segundo volante. Não deu certo e aí ele perdeu espaço com o Caixinha e deu a sequência também com o outro treinador do Santos, que não voltou a ser titular. Mas é um jogador utilizado, mas não vem sendo utilizado na função que o Cuca pediu ele como primeiro volante. Então, a questão do Pituca é essa junto ao Atlético. Ele faz o serviço sujo, muito bem feito, muito bem feito. O Atlético não tem dinheiro para ir ao mercado, o Atlético não está pagando. Vocês sabem dos clubes que não receberam. E aí eu recebi agora pela manhã a confirmação de que o Atlético, de fato, ainda não pagou. Cadê a informação aqui? Que o Atlético ainda não pagou os direitos de imagem, as premiações do campeonato estadual. Então, isso é muito sério, cara. Isso é muito sério. Posso só falar um retrato do momento do Atlético? Fausto Vera, por 3 milhões por Boca, leva, amarra uma fita e entrega. O Palácio do Futebol mexicano, pelo que tem jogado aqui, não vai jogar. Essa aí o torcedor atleticano enfrentaria até os coiotes. Ele levaria na fronteira. Sim, pularia aquele murão uma coisa que eu pensei aqui... Tiagão, deixa eu só falar uma coisa aqui desse momento do Atlético, porque eu acho que está incomodando demais. O torcedor que foi à Arena MRV foi com uma expectativa, entrevistei vários torcedores antes do jogo, era o time alternativo do Corinthians, né? Com o Dorival preocupado com a Copa Sul-Americana, era um time do Atlético que pela escalação agradou ao torcedor. O problema não é nem a questão da escalação, é a questão do que esse time entrega dentro de campo. Tem que haver uma cobrança maior desses jogadores, deles se entregarem, sabe? Deles poderem ter um melhor desempenho. A gente vê aí vários resultados ruins contra times mais de qualidade inferior à do Atlético, como foi contra o Iquique, Caracas, né? O próprio Mirassol, vou colocar aqui, o Vitória. Cara, o time do Atlético, o elenco, Santos. A diretoria entende algo que o torcedor não vê hoje. Que ele tem um valor que o torcedor não vê. A verdade é essa. E que o Cuca trouxe na coletiva. É a primeira vez que eu vejo o Cuca chegar de uma maneira espírita e falar, olha, o problema é, nosso time, nós temos jogadores da reserva que entram e não são da altura dos titulares. E isso cai demais pro Atlético. E aí, hoje, o retrato do Atlético, gente, do jogo do Corinthians, a impressão que eu tinha era o seguinte, podia ficar jogando até hoje que não ia fazer o gol. Um time cansado, um time que não mostra pro torcedor uma vibração. O Atlético parece, então tá o Atlético parece estar torcendo e rezando para chegar logo a parada, pro time descansar e para chegar os reforços. Como que a Quando o Everton traz forte? Que a diretoria do Atlético não conversou com o Cuca, mas eu tenho certeza que o Cuca já mandou recado e vários para a diretoria. Porque ele já colocou aí a necessidade. E o torcedor do Atlético
tem ali uma expectativa. O problema é, a expectativa às vezes gera, né, dentro do torcedor, cria uma expectativa muito grande e a realidade vai lá embaixo. A questão do Pituca é isso, né? Por quê? A diretoria deveria, no meu ponto de vista, vou voltar a falar aqui, virar público, por mais que todo mundo saiba que a situação do Atlético ela é uma situação financeira complicada, ela deveria vir a público e falar isso. Porque tem torcedor que está aí pensando em, como teve até semanas para trás, Casemiro, Firmino, Roger Guedes. Tem torcedor que viaja com isso. E aí na hora que fala de um Pituca, que já teve um bom momento do Santos, aí vira e fala, mas refúgio do Santos. Né? Então, cara, o torcedor tem que entender qual é a realidade do Atlético. Isso. Eu acho que o Atlético tem que virar público, por mais que a diretoria não concorde com isso, porque ela acha que todo mundo sabe. Não, tem torcedor que não sabe. Tem torcedor que tem a expectativa de, na hora da janela aí, chegar 3, 4 jogadores a nível aí de cara, não tem nem planejamento. Fredinho. Não tem planejamento, irmão. Não tem planejamento. O Cuca, essa pessoa do clube me disse que o Cuca até agora não foi procurado pelo Siga, pro seu Rodrigo Weber, para falar, Cuca, estamos tratando com Thiago Fernandes, Valu e Elton Novaes. É um zagueiro, um 5 e um 8. Ô, Cuca, o Pituca não, por isso, mas nós vamos te dar o Breno Galante. Ô, Cuca, o Mina não, mas nós vamos trazer para você o Baresi. Pô, não tem nada. O que me parece. Nada. E aí, eu entendo a responsabilidade do Cuca e tenho cobrado aqui. A responsabilidade dele é organizar. Mas como é que ele vai organizar? Ele não tem um volante, ele não tem um 8 que joga pela direita. Ele não tem um jogador para substituir o Scarpa. Se o Scarpa sair do time, azeda. A principal referência, ou a referência do time, que é o Hulk, está 15% abaixo do GPS e não está rendendo. Então o cara não vai fazer... O zagueiro que joga ao lado do Lianco é um panda. Como é que vai resolver o problema? Valu, eu preciso faturar, mas antes o Valu que é prioridade para mim. Não, eu só quero trazer um ponto de vista meu aqui. Eu acho que o Cuca tá devendo na organização do time com todos os problemas que ele tem. Eu acho que o Atlético... Defende a diretoria, não, parabéns. Bom, se eu não puder falar, eu realmente não vou falar, porque eu esperei todos. Continua. Vou tentar. Se eu for interrompido mais uma vez, de fato, eu não vou seguir. Então, assim, eu acho que o Cuca, quando o Atlético ficou 3 jogos sem sofrer gols, ele foi bem contra o Maringá, marcou gols. Contra o Cruzeiro, eu trouxe aqui que o Atlético se defendeu muito bem, mas que o Atlético faltava mais presença no campo de ataque. E o Atlético perdeu gols contra o Corinthians, com o Rony e com o Hulk, mas o Atlético não é um time que possa jogar contra os adversários e criar 3 possibilidades de gols. Por que o Atlético não pode ser assim? Porque o Atlético não é um time que, nas estatísticas, a cada 3 grandes chances, o Atlético marca um gol. Não. Então o Atlético ele precisa de criar mais possibilidades. Contra o Corinthians, para mim, no aspecto defensivo, o Atlético entrou da mesma forma que entrou contra o Cruzeiro. Não sofreu. Mas o que o Atlético tem apresentado no aspecto ofensivo? Quando o Coelho não joga, o Atlético tem muito poucas alternativas, sabe por quê? Da maneira que tem jogado, os jogadores muito marcados, o Scarpa, o Hulk, para mim, ele é vítima de uma desorganização momentânea do time do Cuca. E eu tô falando exatamente com essas peças que ele tem em campo. Por que o Cuca coloca o time do Atlético para marcar pressionando os seus adversários? Se o time não faz isso de maneira coordenada. Será que não seria um pouco mais interessante o Atlético marcar um pouco mais atrás? Quando o Cuca coloca o Bernard, ele tem responsabilidade, sim. Aí alguém vai falar aqui no estúdio, mas ele não tinha alternativa. Tinha alternativa, sim. Qual? Eu falei e foi debochado da minha alternativa. Ele podia ter colocado o Caio Paulista na lateral esquerda e ter adiantado o Rubens dessa forma. Porque se o Bernard não é capaz de bater de frente com o Carrijo, o Rubens... Não é, mas o Cuca colocou ele lá no mesmo setor do Carrijo. Mas o Rubens seria pior. Onde o Rubens ficou, ele ficou muito mais inútil no jogo. O Cuca está insistindo com o Rony, acompanhando o lateral. O Rony, este Rony hoje do Atlético, não tem mais capacidade física para fazer isso, Cuca. Você vai arrebentar com o Rony. Sabe por que o Rony, ele tá o melhor lugar para o Rony seria ao lado do Hulk. Você quer colocá-lo onde você está colocando? Não coloca o time para marcar em cima. E o Hulk, gente, com sinceridade, não adianta. O Hulk poderia ter 10 anos a menos. Da forma que o Atlético, para mim, está desorganizado em campo. E isso independe das peças. Eu acho que a parte do Cuca está em falta nesse momento. Mas o valor mesmo... Pera aí, rapidamente, que eu preciso dar uma faturada. Segura o fio aí, só para eu dizer uma coisa em cima. O Valu citou e ele mesmo respondeu. Olha a mexida que o Cuca tem que fazer para resolver o problema de um setor que ele não tem jogador para escalar. Onde ele está improvisando. Gente, setor de meio campo é o coração do time. O Atlético não
tem qualidade no meio-campo. Não tem um volante e um 8. É pior que o Ceará, o Atlético, tem razão. Não tem. O Atlético, o que o Atlético... Eu critiquei o Cuca, falei que o Cuca tinha que dar resposta, mas quando eu meto na conta do Cuca, ele já está fazendo, pelo menos para mim, muito além do que poderia, porque ele não tem jogadores no principal setor do time. Coração de uma equipe que é o meio-campo. Todo time que está bem tem um meio-campo consistente. E o Atlético joga com atletas improvisados no principal setor, porque não tem. E não apresentaram para o Cuca, até agora, um planejamento para resolver o problema. Isso é muito grave, mas tem gente que está levando na moral, como se nada, né? Pessoal, presta atenção que chegou o momento mais... Então é isso aí, pessoal. Já que você chegou até aqui no vídeo, não se esqueçam de dar aquela moral, né? Se inscrevam aqui no nosso canal. Deixando um like, a opinião de vocês aqui nos comentários, galera. Vai nos ajudar bastante, né? Pra gente tá trazendo esses cortes aí do nosso galo todos os dias aqui pra vocês, pessoal. Rapaziada, então é isso, né? A gente vai ficando por aqui. Um forte abraço a todos. Fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, galera. Fui!